Vocês conseguem ver minha tela já? Não. Ainda não. Precisa só ver quem é o responsável pela reunião. Acho que precisa liberar para poder compartilhar a tela. Nós fizemos um teste antes, a Márcia tinha conseguido apresentar. Pois é, eu estava conseguindo aqui, peraí. Lá na... Consegue ver minha tela? Ainda não. Ainda não. Você foi naquela flechinha. Pois é, mas só que quando eu vou na flechinha, diz que eu não tenho coisa para compartilhar, e está aqui na tela. Está acontecendo o mesmo problema que foi de início, sabe? Entendi. Então, eu não sei. Ela cheia... Vai com calma que você acerta. Tranquilo. Acontece. Até amanhã cedo eu consigo. Eu não tenho muita prática. Quer passa para mim no WhatsApp que eu apresento aqui. Pode ser sim, peraí. Acho que vai ficar até melhor. Peraí. Só sei que aproveitando, aí eu fui num lugar chamado Toca do Urso. Eita, beleza. Não, aí eu fiquei assim, conhece a Toca do Urso? Eu falei assim, não. Ah, então, professora, o pessoal fala, professor, lá tem cerveja artesanal. Eu falei assim, tá. É da Colorado. Eu falei, não, desculpa. Aí eu tô indo. Eu falei, é Colorado, eu tô dentro, porque eu tomo aqui em São Paulo, eu compro dela. Aí eu fui com a Regina lá, filho, pelo amor de Deus, era só desce, põe o crédito no cartão, coloca lá e vai descendo assim. Rapaz do céu, Regina, vamos embora disso aqui é coisa do demônio, isso aqui não é coisa de Deus, não. Agora aqui tem um negócio, vamos lá, agora tem várias cervejarias artesanais, né? Sim. Então tem um passeio que chama... como que chama? Esqueci o passeio. Eu sei que é um ônibus, que aí ele te pega e ele fica andando entre as cervejarias durante o dia. Então você entra no ônibus, desce numa cervejaria, toma, entra no ônibus. No final do dia eu tô voltando de Uber, que eu não vou achar mais um ônibus. É isso que eu ia falar. Chama Rota da Cerveja. Nossa, não, aí eu pegava, Amarildo, só para você ter uma noção, você pega o copinho e vai lá na chopeira, vários tipos de cerveja, você só vai colocando e volta, tal. A Regina quer tomar caipirinha, aí eu comecei a tomar uma trigo com mel, ela falou assim, vamos ficar só nessa aqui, eu e ela assim, tal. Já, amor, vamos comer alguma coisa, não vai atrapalhar a nossa vida. Aí vamos lá pedir um lanche, e aí continuamos, falei assim, pronto, já tô saindo feliz. Aí compramos uns copos, né, de recordação. Aí, esse final de semana, eu comprei uns colorados aqui. Falei assim, ó, agora eu vou tomar na minha Toca do Urso. Muito bom, viu? Nossa, e o ano 2019, acho que, não, 2020 teve a pandemia. 2019 e o comecinho de 2020 teve... ela tem assim, cada 2 meses tem essa Rota da Cerveja. É um conhecido que promove, né? Aí o ano passado não teve. Esse ano teve uma agora. Aí eu vou ver para o ano que vem. Mas é bom que aí você deixa o carro no lugar e se entra na cerveja. Não, aí... Vai. E segue. Eu sei que quando você chega no final, ixi, é bem complicado. Ah, eu sei. Eu já fui no Oktoberfest. Se a minha mulher, se a Regina não tivesse ido comigo, eu tinha ficado lá. Porque eu não ia voltar pro ônibus, mas nem a pau, viu? Nossa, mas é gostoso, assim. Nossa. Não, imagina, marido, eu fiquei 2 dias, sabe, Fabiano, eu fiquei 2 dias trancado no estúdio, gravando aula. Nossa. E assim, termina um módulo, entra outro módulo e tal, foi assim o dia inteiro, na quinta e na sexta-feira. Fia, agora eu preciso dar uma descompilada. E aí, no sábado, eu só voltei na casa da Márcia, que ela falou que o café lá ia até às 11 da noite. Eu falei, então agora eu tô lindo, né? Então... Pessoal, vamos lá. Eu vou deixar a palavra para o Amarildo, porque eu não estou conseguindo nem passar para você. Minha internet que acho que está com algum problema. Então, a gente já pode começar a conversar, bater o nosso papo, senão eu vou ficar roubando a noite de todo mundo. Não é legal isso. Então, vamos lá, Amarildo, fique à vontade.
Eu fiquei aqui entretendo o pessoal até você voltar, Márcia. Fica tranquilo. Tudo bem, obrigada. Eu agradeço muitíssimo. O material que eu estou apresentando, vocês conseguem visualizar? Não sei se... Sim. Isso é só para poder seguir um raciocínio lógico, né? E aí eu acredito que fica fácil para todo mundo, né? Então, eu falei para a Márcia, eu não gosto de falar palestra nem nada, é um bate-papo, porque o grupo de pessoas, o time de pessoas fantástico que está aqui hoje à noite, cada um tem o teu conhecimento. Então, eu sou Amarildo, tenho mestrado em gestão de negócios, aqui tem um pouco da minha pessoa e tudo mais, né, para as pessoas conhecerem. Isso aí eu faço de praxe na apresentação das minhas palestras, do meu bate-papo. E para mim estar aqui com vocês hoje é motivo de alegria. A Márcia estava preocupada, a Fabiana, mas se não tiver muita gente, eu falei, quer mais do que um grupo seleto como esse aí para a gente trocar ideia? Porque de tudo isso que eu trouxe aqui, viu, Márcia, eu vou transformar o mesmo em artigo, que tem poucos assuntos com relação ao mesmo. E eu acredito que, por exemplo, o Marcos eu não conheço bem, o Geraldo, a Fabiana eu conversei, também se apresentar. Eu estou falando aqui da cidade de Santo André, viu, Marcos? Geraldo, Fabiana, né? A Márcia, quando vier para cá, serão muito bem-vindos aqui no... Tô pertinho de você. Ah, que legal, cara. Tô aqui em São Paulo, tô aqui, E eu dava aula na IMES aí, na Faculdade de Santo Caetano do Sul. Eu conheço. Opa! E essas gravações que você foi fazer pelo IMES também não, né? Não, foi pela... Ai, meu Deus. Sustentar. Não, pior que não é pela Sustentare, não. É pela... Ai, meu Deus. Pela FLB, Escola de Negócios. SLB. É uma empresa de auditoria que ele tem uma escola de negócios. Eu estou com eles já há 4 anos já, com eles lá. Né? É BLB? BLB, isso, obrigado, Patrícia. Essa hora eu já estou trocando o urubu de meu louro, chamando Jesus de Ernesto. Eu já fiz alguns cursos com eles, presenciais. Então, e eu sou parceiro deles há bastante tempo. E aí eu estive nessa oportunidade, eu avisei a Márcia. Falei, Márcia, eu estou indo para Ribeirão. Quer tomar um café comigo? Eu pensei que ia tomar só um café. Se eu soubesse, eu voltar mais. Então ela falou assim: se eu soubesse, a gente almoçava. Jesus, aí eu tenho que ficar passar o sábado aí, porque, pelo amor de Deus, né? Coitada da Márcia, me aturou eu. A Regina até que é mais legalzinha. Agora eu sou a mala sem essa. É uma visita muito agradável. Eu quero que vocês voltem. Deus E quiser. aí, qualquer um que vier aqui também, Geraldo, Amarildo, minha casa está à disposição. Tem café aqui para vocês também. Não, com certeza, a recíproca é verdadeira. Eu estou aqui do Rio. Isso. E aí, o Amarildo estava falando, ele está em Santo André, então. Sim. Santo André aqui em São Paulo. Eu já tive algumas vezes no Rio, Geraldo, no Senac, aí que eu tenho o livro de logística empresarial, né? Pela editora Atlas, são 2 livros que eu tenho, e ele proporciona a oportunidade de você caminhar. Hoje, eu atuo muito forte com mentoria, mas também algumas consultorias pontuais aí eu também faço. Então, isso daqui é mais para a gente começar, né? Mas o título, com relação à solidão, eu não vejo somente com relação aos executivos. Eu percebo também que quem trabalha com consultoria, e às vezes até o professor, dependendo da disciplina, dependendo do assunto, é solitário. A Regina é sua esposa, certo, Marcos? Nem tudo. Eu vou tirar do mudo, que você está me chamando, eu vou ter que falar. Não, então... fica tranquilo, porque como tem poucas pessoas, eu acredito que não vai dar microfonia. Aí, se der, a gente desabilita e tudo mais, porque eu acho que é um bate-papo. A Regina é quem manda aqui, tá? Só para você ter uma noção. Então, às vezes eu me sinto solitário aqui no escritório, porque ela me explora, ela explora meu corpinho, minha mente, então eu me sinto explorado, entendeu? Ela é professora também? Tá dando aula de inglês agora, né? Legal. E ela cuida da empresa toda aqui, então ela vende e tal. Então, assim, ela já fez cursos, né? Já fez uma pós-graduação que eu era coordenador e é minha parceira já de longa data, né? Além dos 32 anos de casado, nós vamos agora em janeiro. Que legal. Ela já está comigo há 16 anos e disse um dia que nunca trabalharia comigo. Diria que eu era muito chato para trabalhar. É verdade, Geraldo. Você é muito chato. Ela começou a trabalhar comigo, ela disse, não, você é chato como marido, como profissional você é maravilhoso. Eu falei, não estou entendendo.
Mas aí você perguntou para ela, você não vai desistir do marido, não, né? Não, ela é teimosa. Tô brincando. Ela é teimosa, tá há 32 anos, porque não larga, não. Quando ela estava duro, ela não largou, agora que melhorou um bocadinho, você acha que ela vai largar? Legal, gente. Né? E tem o Geraldo também que estava se apresentando e conversando a respeito dessas particularidades. E o que eu tenho visto, né, nesse mundo de consultoria, e eu acredito que vocês também estão vendo o mesmo, com relação às oportunidades que muitas vezes a gente acaba não tendo de poder trocar algumas ideias, de caminhar um pouco mais à frente. Todos nós corremos para ter uma carreira de sucesso, só que a hora que você tem a sua carreira de sucesso, a principal coisa que falta é tempo. Às vezes um pouco de tempo para a família, tempo para os amigos, tempo para aproveitar o dinheiro que você está ganhando, não é? E quando nós falamos no âmbito executivo, liderança, consultoria principalmente, porque consultoria tem que ser o sigilo. Imagina a Márcia lá desenvolvendo o compliance dela, a Fabiana na área financeira, então é um tanto quanto complicado e um quanto solitário. E quando nós falamos a respeito de esse momento solitário, fica esse semblante. Puxa vida, corri tanto, agora preciso tomar uma atitude e não sei o que fazer. Mas de onde vem, né, essa tal de solidão profissional que poucas pessoas abordam? As empresas e principalmente os executivos acham que não precisam abordar esse assunto, eles fogem desse assunto, porque grande parte dos mesmos acredita que eles são soberanos pelo fato de ter conquistado uma carreira de sucesso, e essa carreira de sucesso fez com que ele fosse o CEO de uma empresa, o presidente de uma empresa, o diretor de uma empresa. Quando a gente fala do âmbito de consultoria, eu acredito que pelo fato de já ter passado por várias empresas distintas, porém com particularidades muito similares, isso começa a fazer mais sentido em tudo isso. E a solidão a gente sabe, às vezes no mundo de pessoas, às vezes você olha para tanta gente quando você sai em um lugar que você não conhece, é muita gente, mas ao mesmo tempo você não se encontra em ninguém, não é? E dessa solidão, principalmente se são profissões distintas entre marido e mulher, dentro do âmbito de trabalho como um todo, e no momento que você precisa tomar uma decisão, precisa fazer alguma coisa que vai fazer a diferença, você sabe o que fazer. Porém, aquilo fica te martirizando. Cara, será que eu tenho alguém para trocar uma ideia? Como é que eu posso direcionar? Até ponto de chegar e fazer aquela pergunta. Será que é isto mesmo que eu tenho que fazer para fazer toda a diferença? Né? E nesse contexto, tem os momentos de solidão que nós passamos, que aí vem aqueles pensamentos, né? Em que momentos você se sente mais solitário? Vou perguntar para o meu amigo Geraldo. Geraldo, em que momentos que você se sente solitário, a gente falando de forma profissional? Olha, eu me sinto mais solitário a hora que eu vejo, o Marcos conhece bem o que eu penso, colegas nossos que queimam nosso trabalho, que mentem, que vendem facilidade. Isso aí é um momento pavoroso, entendeu, Amarildo? Eu participo de diversos grupos e eu vou te contar, meu querido, se eu não tenho um controle emocional forte, eu acabo explodindo. Porque, o Amarildo, hoje, nós vivemos um momento muito difícil. As pessoas falam integridade, mas não cumprem. Elas vendem, eu sempre falo isso com o Marcos, o cara vende e entrega a mãe, entendeu? Mente. Então, é um momento triste, né? É aquele momento que você fala, caraca, eu estudei tanto, eu li tanto, e hoje, Amarildo, eu tenho um desafio grande no estado do Rio, através de dois conselhos, que eu sou presidente do Conselho Fiscal. Então, Amarildo, se eu não tiver uma postura íntegra, se eu te contar aqui o que me oferecem, colegas mesmo que têm empresas de consultoria, várias, e eu costumo sempre dizer para eles, olha, eu posso até sugerir, mas não posso indicar a tua empresa, entendeu? Mas é um momento difícil, mas o que me sinto solitário, o Marcos sabe bem das minhas ideias, é quando eu vejo a mentira, sabe? A pessoa passa conceitos errados. E para você ter uma ideia, eu desenvolvo hoje 2 atividades. Eu sou conselheiro e, ao mesmo tempo, sou consultor.
entendeu? Então, você vê a situação. Eu sempre costumo dizer para o presidente, para o presidente da SEDAI, aqui no Rio, me desculpa, eu não sei, sabe, eu sou conselheiro, mas ao mesmo tempo sou consultor. Agora, Amarildo, o quadro é muito ruim. As pessoas estão prometendo coisas que jamais vão entregar. Quem perguntou como é que eu consigo trabalhar assim? A gente vai levando. Tá bom? Mas é um momento triste, muito triste. Olha que legal que você está falando aí, né, Geraldo? E é por isso que eu falei que tem que ser num formato de bate-papo, que assim todos nós vamos trazendo reflexões, que esse assunto acaba ficando mais rico. Quando a gente pensa nisso, até hoje eu tive sorte, eu estava até fazendo uma retrospectiva. A minha empresa já existe há 15 anos. Em dado momento eu parei porque eu tive que fazer uma outra atividade, eu também sou muito correto em todas as coisas que eu faço. Se eu vou fazer uma coisa, eu tenho que fazer muito bem feito. Eu faço da mesma forma que se fosse para mim, porque senão, para mim não adianta, né? Então, eu acredito que a entrega ela tem que ser significativa. A entrega realmente tem que fazer a diferença. E quando a gente fala dessa solidão, não é a solidão somente por solidão, é de reflexão com relação a isso, né? E aí vem uma outra pergunta: há quanto tempo a gente vem se sentindo assim? E fala uma coisa para mim, Marcos, quais são as dificuldades que você tem por conta da solidão em alguns momentos, Marcos? Então, Amarildo, eu vou dizer uma coisa para você. Eu não consigo ter solidão nem dormindo, bicho. No sonho as pessoas vêm e pedem as coisas para mim. Outro dia eu estava fazendo consultoria dormindo. Mas deixa eu contar uma coisa assim. Eu, graças a Deus, eu tenho poucos amigos. Então, já aconteceu de oportunidade de eu falar, Márcia, pode falar? Aí eu ligo para Márcia, né? Aí daqui a pouco a Roberta, que é a nossa amiga também, até quer falar comigo, me chama para falar. O Geraldo também. Se está acontecendo isso aqui, não sei o quê. Então, assim, e eu tenho uma companheira aqui em casa que ela é. Vou falar que ela é fantástica, ela não vai ouvir mesmo, né? Mas depois a Márcia vai contar. Ela é extraordinária. Então, ela me conhece até pelo semblante. Ela sabe quando eu estou bem, quando não estou bem. E tem momentos que a gente, dentro do meu trabalho, que eu preciso me isolar, sabe? Quando você tem que pensar, refletir, né? A Márcia trabalha muito com isso também. No sábado, nós estávamos conversando sobre isso, né, Márcia? Sobre essa questão do que a gente pega para fazer, o que a gente não pega, se sente bem, se não se sente à vontade com aquilo. Então, assim, mas a gente sabe de colegas nossos que não tem esse amparo, esse preparo, sabe, técnico e vamos dizer mais, espiritual também, que isso ajuda muito, né, nessas questões. Então, sabe, assim, é um conjunto, né, que eu não me deixo levar para essas questões. Eu estou sempre mantendo um astral favorável, porque senão eu não consigo, porque eu já tive um problema, né, um pré-burnout com problemas emocionais, físicos, e eu me isolei um tempo de tudo, falei, tô fora, porque senão, né? Mas assim, eu me isolei do trabalho, não me isolei da família. Então, assim, então ainda tive um amparo. Então, assim, a questão da solidão, a gente, às vezes, eu acabo auxiliando muito mais as pessoas do que pedindo auxílio, né? Até porque eu acho que eu estou dizendo aqui na minha humilde modo de falar, eu não sinto isso porque eu sempre me sinto muito amparado. Então, eu tenho pessoas aí que a vida me colocou, né? A Márcia é uma dessas pessoas que colocou na minha vida aí. A gente fez alguns trabalhos juntos aí, tivemos aí problemas e a gente passava por aquele alvoroço todo, depois a gente conversava só eu e ela, porque como a gente tem uma idade mais próxima, a gente estava mais calmo do que os jovens. Os jovens querem dar porrada voadora, a gente, não, calma, vamos fazer assim. Então, esse é o principal preparo que as pessoas precisam ter, e todo mundo não tem isso. Então, isso é uma coisa que você está falando, eu estou ouvindo aqui, eu estou vendo pessoas que vêm me procurar com esse tipo de sentimento. E aí você tem que dar aquele amparo para a pessoa, aquela calma, né? E arrumar um caminho para elas, né? O que você falou, Marcos, foi fantástico, porque assim, sem conhecer vocês, sempre que eu vou preparar um material, sem falar numa religião específica, Sim. eu uso a minha intuição. Eu falo assim,
o que esse grupo está precisando. Então, o que eu trouxe aqui não foi assim para amparar a todos nós aqui que estamos solitários, mas para trazer à luz essa reflexão para como é que nós podemos levar isso com mais força por onde nós tenhamos a oportunidade de caminhar. Porque isso é visível. Só que quando a gente fala de um CEO, como eu bem disse, um diretor, um gerente de uma organização, eles acham que não precisam de uma pessoa do seu lado para poder acompanhar. Né? E me fala uma coisa, Fabiana, quando o sentimento de solidão aparece, o que geralmente, não você necessariamente, mas o que você faz se a pessoa precisa de você e vice-versa? E o que o Marcos falou foi muito bacana, porque já existe uma interação entre vocês e eu estou aqui chegando como quem não quer nada, né, Geralda? Para ficar, eu conheci a Márcia por um acaso, né, Márcia? No LinkedIn, e fomos conversando. Eu tenho uma sequência de lives que eu faço todas as quintas-feiras. A Márcia foi minha convidada, aí em um determinado período eu vou convidar a Fabiana agora, vou convidar o Marcos, vou convidar o Geraldo, para quê? Para dar a nossa contribuição para o mundo, né? Então, voltando lá, o que você me diz, Fabiana? Quando o sentimento de solidão aparece, o que você faz para passar? É interessante que a gente já até conversou um pouquinho, né? Eu posso falar assim que quando eu trabalhei em empresa, e à medida que às vezes você sobe no cargo, isso é verdade, você vai se sentindo um pouco sozinho em ter que tomar algumas decisões, né? E aí depois, quando eu vim para a consultoria, eu também, assim, no começo, às vezes, por trabalhar, a minha empresa é pequena, mas agora eu tenho parceiros, então isso vai mais fácil, mas gera aquele sentimento, às vezes, um pouco de angústia, de incapacidade, e de será que eu vou dar conta, né? Será que é o caminho certo? E é interessante, igual, né, até o professor Marcos colocou, né? Quando você vai se rodeando de pessoas de qual você pode ligar, e olha, nossa, eu tô com esse problema num cliente, eu passei por isso, eu tracei tal caminho, então você se cercando aí de pessoas, você consegue minimizar esse sentimento, né, de será que eu vou dar conta, será que eu vou conseguir superar, será que eu vou fazer um bom trabalho? Mas você falou tudo, viu? Esse sentimento, muitas vezes, ele surge mesmo, ele aparece, né? E é por isso que eu te pergunto, Márcia, como você trata os teus sentimentos profissionais e pessoais? É fácil, né? Marilda, deixa eu te falar, eu separo bem o que é estar sozinho e o que é estar solitário. Para mim, são duas coisas diferentes. Nós, seres humanos, nós precisamos estar conosco mesmo. Nós precisamos de estar sozinhos, no sentido de não precisar de estar 24 horas por dia trocando com as outras pessoas. A gente precisa se conectar com a gente mesmo. Né? Eu vejo muitas pessoas que, às vezes, nos procuram, ou com quem a gente tem contato, que basta 3 ou 4 minutos de conversa, você vê que é uma pessoa desconectada com ela mesma. Às vezes ela está hiperconectada com o mundo. Ela é hiperconectada com o mundo. Ela não é solitária, mas ela não se deixa ficar sozinha. Então, isso são coisas distintas, né? Quando eu me vejo solitária, e isso eu acho que é um sentimento humano, todos nós temos esse momento, né? Como a Fabiana falou, será que eu vou dar conta? Né? Poxa vida, será que é isso mesmo que eu devia fazer, igual você colocou? Ou então você toma uma decisão na vida e depois que você tomou, não tem mais jeito de voltar para trás, aí você está só solitário naquela decisão que você tomou. Né? Então, nesse momento, você perguntou como é que eu faço. Eu recorro àquilo que eu acredito. Né? Aí, quando eu me sinto solitária, eu coloco nas mãos de Deus. Pronto. Não estou mais sozinha. Eu não estou solitária. Então, isso é bacana que você falou, que vai bem na linha de tudo que eu preparei aqui para a gente conversar. Tá vendo? O que você falou é fantástico, Márcia. Assim, uma coisa é estar só,
Eu preciso estar só para terminar um trabalho. Eu preciso estar só para pensar a respeito de um assunto. Eu preciso estar só para reconectar comigo mesmo, vamos dizer assim. Porém, como o foco aqui é falar do solitário, é deixar bem claro que muitas vezes foi que o Marcos comentou aí, eu vejo que vocês também falaram, né? Aqui que a gente precisa ter uma pessoa ou algumas pessoas próximas de referência para fazer a diferença na nossa vida. E eu sempre digo para as pessoas que a gente tem que cuidar muito bem do network da gente. Que muitas vezes, pela correria do dia a dia, nós deixamos de passar uma mensagem, nós deixamos de ligar para algumas pessoas e daí por diante. Eu comecei a retornar algo que eu tinha o costume de fazer, que na semana eu ligava para pelo menos 5 pessoas. E eu retomei isso há uns 3 meses, aproximadamente. E é engraçado que quando você liga para a pessoa para perguntar como ela está, ela fica assim, não, mas o que você está precisando? Você precisa de alguma coisa? Não, pode falar. Aí eu falo, não, eu estou te ligando para saber como você está. Não é? É um caso muito interessante de um mentorado meu, que ele estava como gerente, almejando uma diretoria. Hoje ele está diretor. Só que ele tinha uma equipe de 9 pessoas e eu falei, ranqueia para mim de 0 a 10 como que essas pessoas estão para com você. Aí eu fui ranqueando. E tinha uma que estava muito mal. Tava de 0 a 10, estava 2. Aí eu perguntei por quê, o que tinha acontecido, uma série de coisas. Eu falei, ele pensou que ia ser o diretor e a gente não se dá muito bem, porque às vezes eu vou tentar mostrar alguma coisa, eu acho que está querendo aparecer, tal. E aí eu falei, como que ele está hoje? Ah, ele fez uma cirurgia de ponte de safena, vai fazer mais ou menos uns 4 dias. Tá. Você ligou para ele para saber como ele está? Não. Então você vai fazer o seguinte, vai terminar essa sessão de mentoria, você vai ligar para ele, de coração aberto. Se você não conseguir ligar agora, você vai ligar quando você tiver de coração aberto e você vai ter certeza que o seu coração aberto de 2 já vai pular para 5 no mínimo. Aí, no final da tarde, eu recebo o WhatsApp dele, Marildo, funcionou, agora é 6. E ele ligou e falou assim, eu liguei para essa pessoa, quando eu liguei, ele falou, não, eu estou afastado, você sabe o que aconteceu comigo, mas você precisa saber alguma informação do trabalho? Aí eu falei do jeito que você me falou, Marildo, estou te ligando. É Marcos, olha só que interessante. Marcos Alberto, o nome da pessoa. Eu estou falando porque você não conhece, né, Marcos? E ele falou, estou ligando para saber como você está. Não, trabalho não. Eu quero que você se recupere. Aí depois daquela ligação, passou mais uns 4 dias, ele ligou de novo e hoje já deve estar uns 7. O ser humano, ele gosta de ser notado, ele tem essa necessidade, alguns mais, outros menos. O ser humano, ele gosta de ser visto. Quanto maior o cargo, quanto maior a responsabilidade, os gestores, na grande maioria geral, eles se esquecem disso. Por quê? Não é por orgulho. Ele aprende só a olhar daqui para cima, por conta das cobranças, por conta do novo momento, por conta dos indicadores, e daqui para baixo, as informações distorcidas que chegam no ouvido dele, porque para esses caras eu sempre falo para os diretores que vêm falar comigo, presidente de empresa, gerente, sabe? Só chega no teu ouvido aquilo que você quer ouvir. Só chega no teu ouvido aquilo que tu quer até ouvir. Tem até aquele quadro no Fantástico que passava lá, que o presidente da empresa, o CEO da empresa se disfarçava, e ele ia no chão mesmo, e lá ele ouvia a realidade da coisa. E é aquilo que eu faço. Quando eu vou fazer meus processos de consultoria, quer dizer, de reestruturação, teve um que eu fiz muito grande, 5 mil funcionários envolvidos indiretamente, né? Mas assim, diretamente, 150 gestores, de gerência até a presidência da empresa. Mas o que eu faço? Eu, que estou à frente, eu converso com todo mundo. E a gente sabe que a senhora do café, a senhora que faz edifício, te fala tudo. Te fala tudo. Mas eu não faço isso para montar um cenário. Eu faço isso porque sou simplesmente eu, não é? Então, a gente tem essa pessoa. E quando a gente vai buscar, olha só que pesquisa interessante, né? Uma pesquisa do RHR, International, de 2012, indica que 50% dos CEOs reportam que experimentam solidão em seus cargos. Desses 50%, ou seja, num total de 100 desses 50, 60 acham que isso afeta o seu desempenho. Só que nós vamos procurar alguns profissionais que fazem processo de mentoria, coach, aconselhamento e daí por diante, é pouquíssimo. É pouquíssimo. Por quê? Ainda acha que não tem a necessidade do curso. Né? Só que, nesse contexto como todo, tem aquela pergunta que não quer calar. O que é preciso fazer para não eliminar, mas para reduzir ao máximo possível
sentimento de solidão. E algumas coisas vocês já foram falando. Fundamental, ter o autoconhecimento, saber até onde eu posso ir, saber as minhas limitações, saber em que momento que o meu corpo fala todo, para segurar o corpo em alguns momentos de reunião, saber a importância de ouvir algumas pessoas e daí por diante. Foi o que o Marcos falou a respeito de inteligência emocional e resiliência. O Aldo também, na hora de fechar os contratos dele, né? Acertar algumas coisas, a inteligência emocional é fundamental. Só que eu uso muito a prática que eu desenvolvi, três palavrinhas que chama pré, que é pare, reflita e escolha. Por quê? Quando a gente para, reflete e escolhe, só o parar você respira. Você respira, se oxigena o cérebro, você fala, isso aqui eu já não vou falar, segura a onda. Quando você começa a refletir, você fala, vai valer a pena falar isso para essa pessoa? Às vezes a pessoa te fechou, no caso assim, você nunca viu a pessoa e você nunca mais vai ver. A primeira, aí você segura, para. Ele para com você, o farol está fechado, escolhe, vale a pena xingar? Fala, aí ele vai embora e você fica. Mas se você entra naquela paranoia naquele momento, se você faz algo que realmente não vai agregar valor, o que vai acontecer? A coisa, o caldo vai entornar, vamos dizer assim. E muitas vezes de uma forma não agradável. Porque você não sabe o que outra pessoa está passando, quem é a outra pessoa. Então, esse detalhe da inteligência emocional, como que é interessante? Sempre que eu estou assim, eu uso o pré. Porque quando você não usa o pré, é o equilíbrio entre a razão e a emoção. Se você deixa a emoção falar mais forte na sua balança e pesar, muitas vezes você perde controle. Muitas vezes você humilha as pessoas, você fala aquilo que você não falaria em sã consciência. Muitas vezes, quando você usa razão demais, você é muito duro, é muito ríspido, é muito austero, também não é legal. Então, você precisa ter um equilíbrio. É aquele morde e assopra, ou bate e assopra. Minha mãe sempre dizia, e diz ainda que ela é viva, graças a Deus, que filho é igual pipa. Dou linha, mas eu puxo. Dou linha, mas eu puxo. E aí, isso na consultoria, na gestão também é assim. Para alguns funcionários, você vai dando linha, mas quando você vê que está para se perder, você puxa. Não para dar só o feedback, como as pessoas intitularam mesmo, mas o feedback de uma forma positiva. E do mesmo jeito que a forma de um consumidor, de um cliente mudou muito, porque hoje ele tem o mundo nas mãos dele, os nossos subordinados têm mudado. Eu preciso aprender a fazer uma gestão personalizada, que é o que faz toda a diferença. Alguns, quando eu entro no ambiente, se eu fizer assim, tá jóia. Outros eu tenho que pegar e cumprimentar, independente do Covid, eu não tenho que cumprimentar. Senão ele vai pensar, vixe, o homem tá bravo, o homem quer falar comigo. O outro, se eu fizer assim de longe, para ele tá muito bom, que ele não quer nem que eu chegue perto. Não é? Então, como lidar com essas pessoas? É conhecendo cada uma delas. Eu tenho algo assim, não sei se é um dom que me deu, que às vezes eu entro numa sala de aula com 50 pessoas. Passou 2 dias, eu já sei o nome das 50. Ainda mais se forem módulos de 8, e aí o pessoal fica doido, fica fascinado, porque todo ser humano adora ser chamado pelo nome. Todo ser humano adora ser chamado pelo nome. E quando nós falamos de tudo isso, da inteligência emocional e resiliência, tem lá a mindset, né, que é uma palavra bonita, mas nada mais é do que a mudança de pensamento, a mudança de comportamento. Eu sempre uso o exemplo que o nosso copo ele tem que estar sempre pela metade. Porque se eu achar que meu copo está sempre cheio, eu deixo de aprender, eu deixo de ouvir coisas novas, que eu permaneça da mesma forma. Eu acho que todo ser humano que tem inteligência, ele pensa em realmente deixar um legado para fazer a diferença. O outro item que eu já experimentei e faço, sei que funciona muito, é exercício físico. Não para você tornar um atleta, mas para oxigenar o cérebro, para você despertar no corpo aquele ânimo, a vontade de fazer algumas coisas. E geralmente quem tem essa facilidade de fazer uma caminhada, uns exercícios de manhã, quando toma um banho mais próximo do frio, né? Depende da região de cada um, você vê que o corpo até falou, opa, acordei, despertou, e aí você vai fazendo as coisas acontecer. E aí, sem falar de uma religião, é algo que eu tenho o costume de fazer, é a meditação. E a meditação é aquele momento para eu estar é um momento para refletir o dia, para refletir minhas atitudes,
Tem uma frase que eu uso muito nos meus vídeos, que é eu posso, eu consigo, eu chego lá, e daí por diante. Esse aqui que eu falo que é um pilar fantástico, que é a família. Precisamos buscar formas de estar do lado da família. Nós precisamos buscar formatos de estar próximos à família. Porque não adianta falar que eu estou bem profissionalmente se eu não estiver bem de forma pessoal. E o pessoal envolve a família. E todas as pessoas que chegam até mim, que eu sinto esse quesito da solidão, da angústia, da ansiedade, quando eu passo esses itens aqui, que eu aprendi, coloco em prática, funciona para mim, com os meus mentorados, eu comecei a colocar aqui. Por isso que eu falei que isso vai dar um artigo. E nesse contexto como um todo, por tudo que nós aprendemos até hoje, nós temos tudo para ser mentores dessas pessoas. Porque tudo aquilo que eles estão passando, nós já passamos. Nós sabemos cada curva que tem na caminhada, cada buraco, cada personalidade de tempos em tempos que acontece. E se acontecer uma situação inesperada, nós temos que saber como agir na mesa. Não que saibamos tudo, mas que já temos uma grande bagagem comparado com esse pessoal. Eu sempre digo que o sucesso ele deve ser sinônimo de alegria, porque que adianta chegar naquela carreira de sucesso se eu não for feliz com o que eu tenho? Mas eu sempre fico sozinho e sem método, a vida do executivo ou de um líder é penoso que de muita ansiedade, angústia e estresse. Então, tenha um mentor para lhe acompanhar nessa grande jornada. Que é um material que eu preparei rapidinho, porque eu queria mais conversar com vocês. Depois aqui tem um pouco dos meus contatos, vocês fiquem à vontade para pegar mesmo, e eu vou passar esse material para vocês. Era isso, basicamente, que eu tinha para conversar com vocês, bater esse papo com vocês, e agradeço a oportunidade. Está de parabéns, Amarildo. Está de parabéns. Porque, normalmente, só criar um contraditório aí, né, Arce? Normalmente é assim, a gente entra dentro de um tubo de cobrança, de prazo, de entrega e de concorrência na pele. Né? Eu sou do tempo antigo, então você imagina as coisas que eu passei. Né? Então, há poucos anos é que eu vejo a existência desse trabalho teu de assessoria, de mentoria, que ajudaria muito. Depois eu vou pegar os teus contatos para passar lá para a empresa. Mas o mundo real ele é muito duro, parceiro, porque as empresas, as consultorias trabalham num nível de concorrência muito alto, de competitividade muito alto. E muitas vezes, doutor, a gente tem um prazo que a gente tem que ficar o tempo todo negociando, o tempo todo abrindo. Às vezes muitas vezes você cria um cronograma e você tem que alterar isso tudo por conta de mudança, por conta porque eu acho que desde que a gente nasce, a gente está embaixo de uma pirâmide composta de 3 itens: tempo, espaço e circunstância. Então, o que nós temos de liberdade é a nossa poder de decisão, o livre-arbítrio. No entanto, no mundo corporativo, é uma concorrência muito grande. Muitas vezes, Amarildo, eu estou falando com uma pessoa e lá do outro lado já tem um cidadão lá questionando o que eu estou falando. Então, doutor, eu tenho que me preparar muito emocionalmente, muito psicologicamente, porque o bom é o ruim é quando você está no meio do vulcão, né? E que você tem que administrar. Né? Muitas vezes tem pessoas, ainda mais no início, que elas tratam mal, elas não acreditam na tua capacidade de realizar. Se você é um cara bonito, jovem, uma menina lindíssima, é mais fácil. Mas um cara feio que nem eu, é complicado, cara. Ninguém acredita, sabe? Então, Não, mas é uma realidade. O Marcos sabe disso. E as meninas sabem disso. Hoje nós vivemos um clima pavoroso da imagem.
né? Então, se é um rapaz jovem, bonito, ou uma moça jovem, bonita, se ela tiver condição de passar, de se comunicar, ela vai ganhar muito mais fácil do que eu, né? Então, o tempo, o espaço e a circunstância, elas, muitas vezes, Amarildo, elas nos empurram para um caminho tortuoso. Muitas vezes, o cidadão que duvidou de você hoje, que questionou, etc., etc., vai ser teu amigão amanhã, mas pode levar um tempo. Eu fico assim, o Amarildo, perplexo. Hoje você liga a internet e aparece um jovem, né, rapaz ou moça, muito jovem, que fala assim, olha, você pode ganhar 500 mil reais por dia. Aí eu fico pensando, caramba, eu errei. Eu fui professor há muitos anos da UERJ, de curso de extensão. Eu também acho que eu errei. Então, sabe, aí você vê o garotão lá falando que você ganha 3 mil reais por dia. Tem um que fala assim, não, se você tiver 50 reais, você ganha não sei quantos mil. Mas se você tiver 1 milhão, você ganha 50 milhões. Então, ô Amarildo, eu fico pensando, meu querido, como é que a minha cabeça não, a nossa não, mas, ô Márcio, eu fico pensando, como é que fica a cabeça do adolescente? Ele fala, porra, peraí, já tem o fulano que é jogador de futebol, ganha 40 milhões por mês. Já tem o cara que é, sabe? Então, eu fico questionando, o Amarildo, nós que somos professores e que ficamos o tempo todo educando de forma temporal, atingir metas, né, Marcos? Entrega, etc, etc. Eu tive, o Amarildo, a oportunidade de participar de grandes projetos, mas, todavia, contudo, entretanto, os clientes monstruosos, eles não acreditavam, eles não queriam aquilo ali, eles ficavam o dia todo a gente saindo na porrada, de noite o cara estava na televisão falando que agora, sabe, vai ser informatizado, agora... Então, eu fico, o Amarildo, primeiro te parabenizo por essa oportunidade de aprender nesses minutinhos que eu estou com você aí. Mas estou dizendo o seguinte, doutor, a parada é braba. Muitas vezes eu estou assistindo uma consultoria, fazendo uma apresentação, e a minha vontade, cara, é pegar uma pistola, aquela calibre 12, Marcão, estourar a cabeça do cara. Entendeu? Então, eu fico pensando, eu vou pegar os teus contatos, mas eu acho que o ano que vem, o Marco, Márcia, eu acho que nós temos projetos bons. Porque, bicho, tem muita gente, Amarildo, mentindo. Mentindo, mas na cara de pau, meu irmão. E eu, como conselheiro, eu tenho que ficar calmo, para não explodir, entendeu? Porque eu já falei com uma pessoa aqui do Estado, olha, a gente tem excelentes profissionais, a gente tem excelentes mestres. E outra coisa, Amarildo, desculpa o tempo, Marcinha, que eu estou tomando de vocês. Tem uma questão que é mais complicada ainda. O cara fala do sistema, do projeto, da solução, como se fosse uma picada de agulha. O cara foi lá, instalou e saiu. Existe na nossa área, todos nós sabemos disso, um negócio chamado plano de continuidade do negócio, que vai envolver processos completos, Amarildo, de treinamento, de capacitação. No nosso caso, e nós sabemos disso, não adianta você ir lá instalar um sistema de compliance no computador, né, Marco? Instalar um software, instalar não sei o quê. A Márcia fez uma postagem a respeito do programa de compliance. Eu falei, eu não vou nem comentar, porque assim, eu vou deixar que o povo comente, né? Porque de vez em quando aparece isso, o cara quer ir 30 dias, né? Eu falei que nós somos da Ordem da Fênix, né? Do Harry Potter. Nós temos uma varinha e a Márcia chega no cliente e fala assim, compliance leviosa. Começa a falar política, procedimentos, né? Relatórios, que deve ser, né? Então... Eu estava eu fui assistir um evento aqui no Rio, num hotel, e tinham várias pessoas de business. Escuta essa, para você ter uma ideia. E eu estou lá sentado, ouvindo os caras falando
em software, em aplicativo. Você coloca um aplicativo de compliance, escuta essa, Marcinha, e é só apertar o botão, né? Então, o sistema inteligência artificial vai... Uma loucura, menina. Então, os caras... No final, eu perguntei, mas e aí? É só instalar? Não instala, depois você passa os parâmetros diários. Então, fora da nossa realidade, sabe? O país fala em integridade, mas não cumpre, doutor, um item dessa integridade, sabia? As pessoas nesse país usam palavras bonitas. Tem uma palavra, então, que chega a disruptividade, né? Uma coisa disruptiva. Falam sobre... Eu estava assistindo uma palestra de um colega meu, que tem um cargo altíssimo, ele usou, mas ele avisou pelo WhatsApp que ia usar as palavras bonitas. Eu falei, tá bom, manda pau. E ele foi usando e eu fui anotando num papelzinho aqui, depois eu liguei para ele, ele morreu de rir. Por quê? Essas palavras não querem dizer absolutamente nada, doutor. Sabe por quê? Porque você realiza projetos com pessoas, Márcia. Entendeu? A gente realiza projetos com equipes, com profissionais. Você tem que ter um plano de treinamento, de capacitação, para você ter a continuidade de um plano de negócios. Não adianta, as pessoas falam em LGPD, é outra loucura, mas nem vou comentar aqui. Tem gente misturando, o Marco já sabe que eu falei com ele. Olha, eu sou membro da Comissão de Direito Digital da OAB aqui no Rio. Olha, tem hora que eu saio das reuniões, Marcos, para não ter um infarto. Mas, ô Marcinho... Nessa hora eu me sinto nessa hora eu tenho uma solidão, sabe? De ver que eu tô fora dessa podridão. Aí eu me sinto solitário, feliz. Foi o que nós falamos sábado, né, Márcia, na nossa conversa, né? Sábado retrasado. Justamente isso, sabe, Geraldo? Que assim, tem hora que a gente vê essas coisas e a gente se entristece de ver que as pessoas estão oferecendo isso para os outros. Sim. E depois cobram da gente que faça a mesma coisa. Que nem o cara também falou do software para compliance. Gente, compliance são pessoas. Tem uma amiga minha que eu estimo muito, que ela fala assim: o compliance é feito por pessoas, com pessoas, para pessoas. O cara coloca um software e acha que vai conseguir monitorar conduta e ética. Ah, vai roubar para ser preso, vai fazer bilu-bilu em gorila no zoológico para tomar um tapa na cara. Nossa Senhora. E interessante, né? Não só assim o compliance, né? Mas a gente que trabalha com consultoria, a gente trabalha com pessoas e as mudanças têm que ocorrer nas pessoas, né? E aí teve o ano passado, né? Eu dou a consultoria mensal, né? Um acompanhamento para um cliente e chegou um outro consultor que ia trabalhar numa área lá dentro do escritório que eu não atuava. E de uma arrogância gigante, né? Assim para mim. Você sabe, apontando o dedo, você sabe sobre conciliação bancária? Você sabe sobre timesheet? Me pontuando várias coisas que ainda não tinham sido implementadas, né? Aí eu apliquei o pare, reflita e escolha, porque a minha vontade era comprar a briga. Eu sou uma pessoa que compra as brigas, né? Mas aquele dia meu anjo da guarda estava assim muito poderoso e ele me acalmou. E, né, eu fui falar com o sócio, eu falei assim, peraí, eu vim para uma reunião para conhecer a pessoa e ele atira um monte de pedra. Primeiro, ele não me conhece. Segundo, ele não conhece a empresa. E sabe que a maravilha de tudo isso? Depois de mais de 6 meses que ele estava lá dentro, ele não conseguiu implementar nada. E hoje eu conserto as bombas que ele fez. E aí, assim, até complementando lá que o Amarildo falou, né? Aí antes de eu falar um monte de coisa nas reuniões, eu paro, eu escrevo tudo que eu quero falar, né? Como para o sócio. Só que aí eu releio e falo assim, será que eu tenho que falar isso mesmo? Será que eu vou falar assim mesmo? Porque, assim, ele achou que ele ia chegar lá e colocar o timesheet, mas quem preenche o timesheet? Pessoas. Isso. E as pessoas, e escritório de advocacia tem um perfil, né, assim,
não conseguia, o advogado não preenche. Agora, e incrível, né? Porque vários relatórios que eu apresentei, eu colocava essa dificuldade até para os sócios e falava assim para eles, ó, se vocês primeiro, vocês do topo aqui, né, não comprarem a ideia, a base não vai comprar. Então, eu preciso que vocês preencham, que vocês demonstrem a importância, né? Então, o quanto é importante esse negócio, né, das pessoas, eu acho do respeito, né? De conhecer o ambiente aí complementando o que todo mundo falou, né? E hoje em dia as pessoas chegam e acham assim, que vai pôr um software, vai tudo funcionar, que as coisas vão, né, acontecer, igual falou aí de ganhar 10 mil, 15 mil, eu tenho um filho de 13 anos. E aí eu falo para ele, Pedro, é super legal o jogo, né, do seu youtuber, mas às vezes de milhões, dá certo. Então, você precisa trabalhar, você precisa cumprir prazo, você tem que ter responsabilidade. Pode ser que você comece a fazer isso por um hobby e dê certo. Maravilhoso, filho, mas você tem que ter um plano B, né? Porque assim, o que se vende é que as coisas são muito fáceis. Sim. Outra coisa que eu ouvi, né? Que assim, eu às vezes participo assim, de palestras, esse negócio assim de filho, criação, essas coisas, né? Aí estão falando assim que agora quem cria o filho é a Alexia. Porque quando você tem dúvida, você fala, Alexia, o que é tal coisa? E é verdade, né? A gente parece assim, querendo delegar coisas que a mudança tem que ser na gente. Sim. E eu falo isso porque, assim, eu trabalhei em empresa, né? Eu fui empresária e hoje é fácil eu também olhar para trás e falar assim, poxa, eu precisava parar mais, refletir mais sobre o que eu ia falar, sobre as escolhas, né? E falando que o marido falou, é verdade. Meu pai teve um problema na válvula do coração, né? Então, ele ficou muito ruim, fez a cirurgia e tal. E um ex-funcionário veio visitá-lo, né? Só que quando ele chegou, minha mãe falou assim, o seu Osmar tá aqui. Aí eu falei, nossa, o que ele veio pedir? O que aconteceu? Imagina, gente, ele foi visitar. Aí foi um tapa na cara, porque ele levou uma rosa, assim, a gente é devoto aqui de Santa Rita, né? E ele tinha ido na missa, e na missa falaram para ele, olha, pega essa rosa e leva para quem tá precisando. E no dia ele lembrou do meu pai. E eu falei, puta, que tapa na cara, porque na hora eu senti que ele veio pedir. E não, ele só veio perguntar se estava tudo bem, né? Eu tenho adotado isso que o marido falou, de vez em quando, oi, tudo bem? Como que você tá? Como tem passado essa época de pandemia? Seja cliente, amigos, né? E a maioria meio que também acha que você vai oferecer alguma coisa, né? Sim. Como que a gente tá mudando, assim, as pessoas estão receosas, né? Parece que a gente desaprendeu a receber carinho e atenção. Eu acho que também, por outro lado, o pessoal gosta de ouvir aquilo que deixa eles confortáveis. Eu tive há pouco tempo uma experiência, acho que até comentei isso com o Marcos. Eu fui dar uma palestra sobre ESG numa empresa, e aí eu combinei com a galera o seguinte, vamos falar primeiro o que é, né? E todo mundo ficou assim encantado, etc, etc. Agora, depois, a segunda parte, a gente vai falar a realidade. Putz, cara, foi um troço pavoroso, porque o cidadão pega um terreno aqui ao lado e planta alguma alface, couve, e acha que ele está... E tem muitas empresas pensando nisso. E a questão é muito mais complicada, não é isso? Então, repetindo, a primeira parte que eu fiz a palestra falando o que era, todo mundo ficou encantado. Márcia, a segunda parte, o pessoal ficou desanimado. O Brasil, inclusive, está a quilômetros disso, entendeu? Então, o pessoal hoje, eles têm uma pressa de ter resultado, de ter resposta, né, Márcia? E vende uma realidade mentirosa, constrói um cenário mentiroso. E parece que é assim, enquanto se constrói essa narrativa mentirosa, é um negócio legal, todo mundo mente, então... Tá todo Geraldo, mundo... Oi. Geraldo, só aproveitando Oi. Que o Amarildo falou do pré, que eu gostei muito do pré, né? Pare, respira e, né?
E eu já criei o PMCI, tá? Eu já criei o PMCI, que é paro, me calo e ignoro. Uma boa também. Entendeu? Sabe? Porque assim, tem hora, Geraldo, que eu vou ser bem sincero, e eu falei com a Márcia 2 semanas atrás. A gente tem escutado essas pessoas falando essas coisas todas, e isso entristece a gente, porque a gente tem um trabalho sério, a gente tem um modus operandi sério, a gente lida com coisas, né? E a gente vê, né, esses fake news por aí à toa, né, com muita gente superficial. Sim. E sabe o que é isso? Aí vem uma questão, viu, Amarildo, até para perguntar para você. Às vezes não é nem uma questão de solidão, dá uma tristeza na gente de ver que as pessoas estão sendo enganadas. Sim. E às vezes elas têm, que nem o Geraldo falou, o cara vai lá bem vestido, uma cara, né, toda, uma pompa absurda e sem profundidade nenhuma, né, Márcia? Foi o que a gente conversou na última vez, porque é isso, eu acho que isso, para nós consultores, às vezes no nosso caso aqui, né, que nós estamos falando aqui, a gente não causa, às vezes não é uma solidão, causa uma tristeza, porque você tenta vender uma coisa para a pessoa e alguém já colocou uma porcaria para ele, que nem a própria Fabiana estava falando, né? O cara chega numa arrogância. Então, é que eu tenho deixado, vai fazendo. Quer fazer assim? Faça. Né? Depois lá eu vou mostrar como fazer diferente. Então, eu criei para mim um jeito que assim, eu não vou mais me deixar se envolver por essas coisas ruins. Eu vou mostrar como que é. Quer fazer? Faz. Não quer, meu amigo? Ó, vida que segue, né? Não é isso? Amarildo, o que você acha nessa questão? Não é só da solidão, mas da tristeza que às vezes causa pra gente. Você vê que bacana, sim, algo que eu aprendi na minha vida, nós também temos que saber ser bons ouvintes. Olha quantas coisas bacanas eu ouvi de cada um de vocês, eu que agradeço, né, a oportunidade de estar com vocês. Que aqui só tem louco, viu? Aqui só tem perturbado e louco. Aqui todo mundo toma remédio para manter a isonomia mental. Eu não sou louco, não. Eu sou meio maluco. Mas sabe o que eu falo de tudo isso, Marcos? Que você está falando? Então, assim, vocês foram falando, vem algumas reflexões. Como que eu aprendi a lidar com algumas situações? Porque o fato de hoje estar mentor, eu fiz um curso de coaching em 2006. Por quê? Eu entendia que a parte técnica eu conhecia, não era o supra-sumo, mas conhecia bem, mas a dificuldade era na implementação. E por que eu fiz esse curso de coaching? Para entender como é que eu poderia trabalhar a questão pessoas, persuadir as pessoas, demonstrar a importância do projeto para depois implementar o projeto. Isso foi muito positivo. Sim. E eu comecei a colocar isso em prática. Tanto é que eu fui desenvolvendo, voltando para o lado de mentoria, que, na minha opinião, tem pessoas muito verdes aí, você tem que pegar na mão dela e mostrar o caminho. Não adianta só ensinar a pescar, você precisa montar o caminho. E muitos executivos nesse formato. Agora, para eu caminhar dessa forma, eu criei algumas frases do tipo: não espere de algumas pessoas aquilo que ela não possa te dar. Outra: você é fruto das tuas escolhas, então escolha ser o melhor que puder. Outra: eu posso, eu consigo, eu chego lá. Outra: só é duradouro aquilo que se renova todos os dias. Então, quando eu vejo, viu, Geraldo, isso daí principalmente para você, de tudo que você falou, eu senti também a sua dor, porque eu já passei por alguns momentos. Eu estou no melhor momento meu, estou no 51, na boa ideia. Não tenho muito para aprender ainda. Não é? Mas o que eu vejo disso? Já passei por aí também. Nós somos todos jovens aqui, isso é o mais importante, né? E dentro dessa minha caminhada, teve uma empresa que eu passava na frente, isso há uns 2003, 4, 5, 6, que eu passava em 2002, falei, um dia eu vou fazer trabalho aqui nessa empresa. E aí a pessoa que estava do meu lado, não, essa empresa nunca faz treinamento, nunca vai fazer treinamento, jamais, não sei o que lá, você não vai conseguir. Parei de falar para essa pessoa. Eu vou falar baixinho, ela é maravilhosa, né? É extraordinária, mas ela é minha esposa. Né? Hoje ela já vê as coisas de uma forma diferente. E eu comecei, aí chegou um dia, deu aquele momento, eu falei, pô, você vai nessa empresa, leva esse material para ela, tá? Eu sempre passava e-mail todo mês. Aí ela falou, pô, mega inovação? Eu já ouvi essa mega inovação. Pede para ele vir aqui. Fui lá conversar com ela, aprendi a desenvolver uma comunicação Scott. A comunicação Scott, ela traz segurança,
ela traz clareza, objetividade e transparência, porque você tem que ter o poder de persuasão. Esse pessoal do colarinho muito bem enfeitado, parecendo um pavão, eles são um de bico. Então não adianta eu ser somente bom no fazer se eu não tenho o poder de persuasão. Não para ludibriar, mas sim para me posicionar, para colocar o meu ponto de vista e daí por diante. Aí, resumindo, aí comecei a fazer os trabalhos lá. E por lá fiquei 4 anos consecutivos, 4 anos capacitando todo o pessoal daquele hospital como tudo. E eu me lembro que o diretor, sempre eu preparava o material e ele queria estar do meu lado para ver se o material estava bom. Aí tá, passou, tal, ele saiu de lá, compraram, o Grupo Amil comprou, mudou. Aí no fim do ano passado, eu tinha mandado em 2019 uma proposta para uma outra grande empresa hospitalar aqui, que ele tinha saído daqui, tinha ido nascer Camaro. E aí eu descobri, talvez você até já tenha ouvido falar, Marcos, você é de São Paulo, o Tecnolab, Grupo Tecnolab, é um grupo muito grande de diagnóstico. Aí me chamam para conversar, aí chegou a gerente de RH, conversou comigo, queria participar, E aí eu fui fechar, e quem que estava lá como diretor? Aquele outro diretor. Só que eu sei que do momento que eu mandei a proposta até o momento que eu comecei a fazer o trabalho, contrataram uma empresa que não deu conta do recado. E aí eu cheguei chegando. Quando eu chego lá, as meninas ficam tudo doidas lá no bom sentido, querendo falar comigo, querendo dar tchauzinho, esse tipo de coisa. É porque agora tem que tomar cuidado quando deixa as meninas doidas assim, que pode estar assédio. Mas no bom sentido. Eu sei, tô brincando. Mas aquilo que eu falo, de fazer um trabalho muito bem feito. Porque eu não admito, eu não sou... Para você ter ideia, meu pai faleceu no dia 7 de maio. E meu pai sempre falava, o dia que eu morrer, eu não quero que vocês fiquem chorando, não quero que vocês fiquem se lamentando. Tudo que vocês puderem fazer para mim, façam em vida. E no dia 8, eu fui ministrar treinamento. Fiz o treinamento, tudo, aí a menina do RH ficou lá acompanhando, vendo, aí chegou no fim e falou, o marido está aqui hoje, olha o compromisso dele. O pai dele faleceu ontem, ele não deixou de vir. Aí as meninas choraram e tudo mais. E eu encaro bem esse detalhe da vida, porque Deus deu a oportunidade de a gente acompanhar ele. Sabe quando é uma vela que parece que vai apagando? Eu vi que ele estava por ir. Então, gente, o que eu falo? Nós não conseguimos modificar o mundo, mas se nós fizermos a diferença no entorno de onde nós estivermos passando, que é aquela frase, a Marília é cheia das frases, né? Seja luz na vida de algumas pessoas, que essa própria luz te auto-iluminará. Então, Geraldo, infelizmente, não dá para modificar todo mundo. Vai ter gente falando besteira? Vai ter gente falando, não, faz isso que você vai ser milionário daqui a um mês. Mas nós temos sabedoria, temos conteúdo, temos consistência para, sempre que se fizer necessário, colocar a nossa opinião, colocar o nosso ponto de vista de uma forma assertiva, de uma forma firme e, principalmente, demonstrando qual é o melhor caminho a seguir. É esse o pensamento que eu tenho. A questão, eu acho, Amarildo, que se coloca é a questão do momento, né? Qual vai ser a tua reação no momento? Para você não sair triste, frustrado. Olha, eu já tive problemas que quase que a gente se jogou de um prédio lá em Botafogo. Uhum. Eu não vou te cortar, Geraldo, só para acrescentar, a resposta é jamais ou não espere de algumas pessoas aquilo que ela não possa te dar. Quando a pessoa age assim, você já fala, não adianta esperar alguma coisa mais dessa pessoa. A não ser que você tenha a oportunidade de depois conversar com ela e ela te conhecer melhor e ver alguns conceitos. Eu sei que é difícil, mas assim, a gente tem que aprender a utilizar o pré. Você acha que eu nunca quis jogar uma pessoa, não precisava nem ser do 13º andar, mas do 3º andar, falei, cai de cabeça, aí você acaba. Mas fazer o quê? Eu falei isso no cliente hoje. Que desculpa interromper, Geraldo. Desculpa, vou até interromper de novo. Eu falei isso no cliente hoje. Ele veio, começou a reclamar, falou assim, amigão, como diz a minha mãe, não gaste vela boa com defunto ruim. Ele olhou para mim e falou assim, cara, eu adorei isso. Falei, cara, você está gastando vela? Você está rezando para quem não quer receber oração, filho. Então, você está fazendo alguma coisa que a pessoa não está afim. Então, cara... Vida que segue, faça a sua parte bem feita, tenha consciência que você fez o bem feito. Eu já falei e vou falar para você aqui também, eu parei de sofrer por problema dos outros. Eu estou aqui para ajudar a minimizar os problemas. Se as pessoas gostam de ter problema, né, Márcia? Ele que se vire com o problema dele, a escolha é dele. Eu dou condição para que a decisão seja a mais assertiva possível. Agora, se você quer tomar o caminho errado, meu amigo, aí, né? Sabe? Não posso fazer muito mais do que eu já faço. Então, é uma coisa que a gente tem, né, essa questão. E
E eu penso que a gente precisa, e eu às vezes eu me escoro na Márcia. Márcia, está acontecendo assim, o que você acha? A gente troca muito essa ideia, né? Porque a gente tem, às vezes, o pessoal bem mais novo, com aquela adrenalina, que quer dar voadora, né? Tal. Outro dia até falei para o cliente, sabe qual a diferença entre eu e o Anderson Silva? Ele falou, qual? Eu falo grosso. Eu falei, caramba, tal, né? Aí alguém falou assim, mas você luta MMA? Eu falei, essa é outra, mas ele só perguntou uma, eu só falei da voz grossa, entendeu? Mas então, às vezes, é essa questão que as pessoas, elas são muito imediatistas, então ela não analisa todo o processo. Se ele pergunta para mim, você luta MMA? Não. Você luta alguma coisa? Também não. Você anda armado? Lógico que não. O que você faz numa situação como essa? Eu corro. Márcia? Deixa eu dar um pitaco aqui. Tá aí, Márcia. Eu sempre penso assim, que o que causa solidão, né? O que causa o sentimento de solidão? Primeiro, que eu não acho que esses sentimentos desconfortáveis, de tristeza, de solidão, que isso seja necessariamente ruim. Não acho. Eles podem ser desconfortáveis, mas a gente cresce com desconforto. Então, aí depende, né, do ponto de vista. A gente pode crescer com desconforto, a gente reflete, a gente acha soluções que antes a gente não imaginava que eram possíveis. Então, assim, às vezes a gente quer se livrar de tudo que é desconfortável, toma um remédio ou toma anestesia, e isso não é uma forma de resolver problema, é uma forma de adiar problema. Então, nós vamos continuar convivendo com dificultadores, com pessoas que nos desafiam, que nos menosprezam. Isso faz parte da nossa evolução moral, psicológica, mental. Faz parte, está no nosso pacote, né? Então, quando a gente fica buscando muita anestesia, eu acho que isso causa solidão. Porque aí o que acontece? Eu me sinto melhor do que o outro. Aí eu me isolo. Eu acho que eu sou melhor. Só ele que faz coisa errada. Então, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado com isso. E sentir que, não, eu posso me sentir desconfortável nesse momento, mas eu busco aprender com aquele momento. Outra coisa que foi que o marido chamou a atenção aqui, que eu acho que causa sentimento, né, de solidão, mas não a solidão em si mesmo, é a gente alimentar a expectativa demais em relação a pessoas e situações, né? Eu não tenho medo de competição, nenhuma. Por quê? Eu não participo de competição. Eu gosto de concorrência. Concorrência é outra coisa. Então, assim, quer competir? Fica à vontade. Você vai competir com o seu. Eu não vou competir com você. Toma aqui, o jogo é seu. Entendeu? Eu tenho meus iguais, com quem eu compartilho, com quem eu cresço, com os quais eu me alimento. Né? Eu não preciso competir por espaço no espaço que não me querem. Então, assim, eu não me sinto solidão porque eu não forço barra. Eu acho que é por aí também. Sim. Antes da gente começar aqui, eu estava batendo um papo com a Fabiana. Eu sou meio avessa às redes sociais. Eu não fico aparecendo demais. A não ser nesses encontros intimistas nossos, mas vocês não vão me ver postando ali na praia, o prato que eu comi, fazendo live. Isso não é meu negócio. Meu negócio é vender escassez. Tem um cliente que vem e fala, eu quero essa mulher trabalhando para mim. Eu escrevo o que vai como um dardo no coração do cliente, o meu público. O meu público é aquele, eu não vou competir com o outro. Eu escrevo textão, não lê textão meu, né, professor? Sim. Eu não falo horas a fio, né? Mas quando eu agarro um pro coração, esse é o meu, como você chama, modus operandi. Então, assim, a gente tem que se conhecer, saber qual que é o talento que a gente tem, trabalhar esse talento, se situar no mundo e a gente ficar confortável com a gente mesmo, aceitando os desafios, crescendo aqui, crescendo ali. Eu penso que a melhor forma da gente fugir da solidão é acolhendo os outros. Sim. Vocês se lembram por que a gente fundou esse grupo, né, Fabiana?
Por quê? Nosso grupo foi fundado exatamente para isso aqui que a gente está fazendo. Olha, Geraldo, não se sinta sozinho. Eu penso com você, eu acolho a sua fala, né? Você é muito querido para mim, né? Esses capanga aí que pensa que você não é ninguém, não está aqui com a gente, essa turma aqui te adora, te quer bem, né? Sinta-se confortável. Esse é um grupo de acolhimento. Sim. Então, é só a gente procurar a turma da gente. Procura a sua turma que você não está sozinho. Né? Então, nosso grupo foi fundado em 2014 justamente por isso. Hoje tem 4 aqui. No outro dia vai ter 4 que não são esses 4 aqui. E aí a gente vai rodando. A gente vai fazendo o nosso PDCA. Sim. Você sabe, Márcia, aproveitando, você sabe, a Marilda, você não me conhece, né? Assim, eu perco a amizade, mas eu não perco a piada, né? A Márcia falou do talento. Eu tô tão cansado, que outro dia eu falei para a Regina que eu tô no processo do talento. Assim, tô lento para pensar, tô lento para escrever, tô lento para ligar. Cara, tem hora que, assim, eu tô chegando num esgotamento mental, não é nem ao físico, que aí eu falei assim... Aí o pessoal aqui do condomínio queria uma reunião, eu falei assim, Rê, eu tenho uma live agora com a Márcia, com o pessoal, eu vou participar da live. Se o pessoal quiser esperar, espera. Se não quiser, porque eu não vou resolver o problema do condomínio agora nessa hora da noite. Entendeu? Então, assim, é essa questão que às vezes, sabe, a gente está aqui conversando, que é uma coisa interessante que você percebe que todos nós temos os problemas, só que às vezes para uns é de um tamanho, para outros do outro, e a gente conversa e vai buscando uma solução, porque, como a Márcia falou, não existe solução única, né? Não é um padrão, né? Então, eu acho que a gente, assim, o Geraldo fala assim, pô, eu fico mandando, aí ele pede desculpa porque mandou o áudio, eu falo assim, Geraldo, só que assim, eu vou escutar a hora que dá, né? Que eu deixo até o celular de lado, mas aí eu escuto o áudio dele, aí eu escuto outro áudio, eu vou lá, comento alguma coisa com ele, com o áudio, a gente vai batendo um papo, porque eu falo assim, o Geraldo tá precisando desabafar, então vem comigo, né? Vem comigo que não tem problema. Então, assim, eu acho que essas questões que a própria, né, a Fabiana comentou, pô, o cara vem aqui pedir alguma coisa, não, né? Vamos desarmar, né? Então, às vezes, por exemplo, nós tivemos um problema agora, esse final de semana, de um aluno do MBA, muito querido, um cara que ajudou a montar todo o processo, um cara que estava sempre ajudando todo mundo. Ele apresentou o trabalho dele na sexta-feira, fez questão de assistir a turma que estava de manhã, ele estava viajando de Natal para Fortaleza, ele estava no avião assistindo, antes de embarcar, assistindo a apresentação. Aí depois eu recebo à noite que ele foi na praia com a família, que fazia anos que ele não via a família dele, e veio a falecer. Teve um infarto, né? E era um cara que tinha perdido a esposa alguns anos atrás, a família da esposa ajudava a cuidar do filho dele, que estava lá. Então, assim, e nunca se deixou abater pelos problemas, né? Então, ele é uma pessoa que se emocionava muito, ele tinha uma gratidão por tudo que a gente fazia, né, Márcia? Essa questão. Então, assim, é aquilo que a gente tem que fazer, né? A questão de fazer tudo bem feito, né? Fazer a coisa todo dia, como se fosse o último, porque a gente não sabe se de repente, né? Aí tem um cara que me disse outro dia, assim, você já imaginou se você acorda morto? Eu falei, não, ou eu acordo ou eu tô morto, filho, não dá. É mais fácil eu amanhecer morto e eu acordar, porque eu não consigo acordar morto, porque eu vou virar um Walking Dead, não tem condição, né? Então, essas questões que a gente tem que levar em consideração, né? E assim, precisa de ajuda? Vamos conversar, procura, como é que você está? Posso falar? Estou acontecendo isso, tal, e a gente se manter nessa linha, né? Pelo menos com aquelas pessoas que a gente tem afinidade, né, Márcia? Que a gente tem um carinho e a gente faz parte disso, né? Então, vamos encaminhando para o finalmente também. Sim, sim. Né? Marildo, para as suas palavras finais. Tenho uma única palavra que eu costumo utilizar sempre: gratidão, viu? Gratidão pela disponibilidade, gratidão por estar aqui com vocês. É isso, tá? Gratidão mesmo. E depois eu vou mandar o material, tá? Para a Márcia, aí quiser mandar.
Aí tem meu contato, vocês fiquem à vontade para adicionar meu contato, viu? Tá? Sim, senhor. Gratidão pelo momento, satisfação em conhecê-los, viu, Marcão? Marcão, agora já pode ser Marcão, Geraldão, Ah, mas sim. né, Fabiana. No começo não pode falar que tá achando Eu tô que bem é Marcão chegadão. mesmo. Eu tô bem Marcão mesmo, que a pandemia me transformou no Marcão. Já fui Marquinho um dia. Então, agora a Fabiana vai fazer uma foto nossa, né, Fabiana? Vamos, Opa. Então vamos lá, agora eu vou até. certinho, vou fazer um print aqui. Então, o paletó, né? 1, 2, 3, e peraí. Pronto. Pronto. Tá bom? Quem veio, veio. Quem não veio, perdeu. Perdeu. Mas estava aqui quem precisava estar. Opa, tamo junto. Estava aqui Boas quem festas para precisava estar. vocês, viu? Bom Pra vocês Natal, também. bom Ano Novo, Obrigada. 2022, de muito sucesso. É um ano novo de muita coisa boa. Nossa. Né? Vamos comemorar muito. Dia 21 aniversário. Eu nasci perto de Jesus, então duas pessoas iluminadas nasceram na mesma semana. Entendeu? Autoestima é tudo. É isso aí. Muito obrigado. Também. É isso mesmo, é isso Muito mesmo. Boa noite, pessoal. Muito obrigada por estar com vocês. Maria, obrigada aí, viu? Você foi muito querida aceitar o nosso bate-papo. Volte mais vezes, tá? Venha conhecer as outras pessoas que não puderam estar aqui hoje. Nós vamos compartilhar com você a lista dos inscritos, porque nem todo mundo que se inscreveu está aqui hoje, para você, e também a gravação para que você possa fazer o uso como você achar melhor. Tá? O material é todo seu, tá? Geraldo, querido, muito obrigada. Obrigado, Márcia. Muito bom te ver de novo. Tá? Então, Marcão, querida Fabiana, que seria de mim sem você? Muito obrigada. Pessoal, tenham um ótimo final de noite. Tá? Você também. Um beijo grande. para você também. Beijo.